Abrem-se as portas do Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Começa o 18º Congresso Nacional de Medicina e o 9º Congresso Nacional do Médico Interno. Em cima da mesa, o tema do ato médico. Durante 3 dias de debate, somam-se argumentos para que o assunto volte à agenda pública e política. Uma lei do ato médico é absolutamente necessária, não por causa dos médicos, mas para a segurança e proteção dos próprios doentes. Porque é a melhor forma que nós temos, de facto, de fazer um combate efetivo à corrupção, de ter procedimentos completamente transparentes e, finalmente, de combatermos também aquilo que muitas vezes se fala, que são os conflitos de interesse. Dos médicos, pelos doentes, reivindica-se um enquadramento jurídico do ato médico. É uma lacuna no nosso ordenamento jurídico na saúde, é uma imposição da Lei de Bases da Saúde e verificou-se que até pelas contingências das definições dos outros atos próprios das outras profissões da saúde, faz todo o sentido a definição do ato médico, sobretudo no sentido da perspectiva do doente e da prestação de cuidados de qualidade aos doentes. A indefinição legal preocupa Maria de Belém, que, enquanto Ministra da Saúde, levou o diploma à Assembleia da República. O decreto-lei foi aprovado por unanimidade, mas vetado pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, em 99. Há efetivamente a necessidade de uma clarificação no plano jurídico, sob o meu ponto de vista, para garantir não só essa definição dos campos de atuação, mas sobretudo para evitar que as pessoas estejam sujeitas à intervenção de pessoas não tituladas no exercício de supostos atos chamados de médicos. O tema é dissecado ao pormenor ao longo do Congresso, quer pela perspectiva da ética e deontologia, como também da humanização. Convidado a falar sobre a evolução da medicina, Manuel Sobrinho Simões defende que os médicos precisam de mais tempo para os doentes. O melhor patologista do mundo diz que a medicina de precisão deve dar lugar à narrativa. É preciso que os decisores hospitalares percebam isto. Que se o médico tiver tempo para ver um doente, em vez de ser a correr em 10 minutos, se tiver 20, vai ter um diagnóstico mais certo, vai influenciar mais o doente para ter comportamentos corretos, vai ser melhor médico, mais competente. O que se está a ver é que, por estranho que pareça, o pouco tempo com a muita informação genética tem tornado os médicos cada vez menos competentes, por estranho que pareça. O desafio de ser médico é cada vez maior. Importa assim analisar o ato médico à luz da responsabilidade. A proposta deste Congresso, no fundo, como um Congresso carregado de ambição e de esperança, é esta nova ética que concilie o dever do médico de fazer o bem, de tratar, de ser competente, de ser íntegro, de ser vertical, mas ao mesmo tempo respeitando a vontade das pessoas e promovendo uma sociedade que seja justa, que seja equitativa e que integre todos, mesmo aqueles que tenham menos posses e menos rendimentos. Mais processos nos nossos tribunais a envolver casos de responsabilidade médica, mas também é preciso ter a noção, coisa que às vezes me parece que não existe nos meios de comunicação social e na população em geral, que há uma grande distância entre o prejuízo e o dano que é sofrido pelo doente e a responsabilidade individual do médico, ou seja, que há muitas situações de prejuízo e de dano que até pode ser considerável e causar muito sofrimento, que não são atribuíveis propriamente e unicamente ao fator humano e à negligência médica. Temos o regulamento daquilo que eu falei, que é a urgência. O serviço de urgência é claramente onde os internos mais trabalham, mais são, de alguma forma, escravizados no sentido de excesso de trabalho, ou seja, há uma pressão enorme para eles fazerem muitas urgências durante a semana. Eu cheguei a fazer mais de 100 horas durante uma semana de trabalho, com 2 urgências de 24 pelo meio, portanto cheguei a trabalhar mais de 100 horas numa única semana e, portanto, esse excesso de trabalho faz com que isso depois tenha repercussões não só de saúde ao próprio médico, como depois à qualidade de serviço do doente. A qualidade do serviço é grande preocupação dos clínicos num sistema de saúde subfinanciado. Faz por isso sentido virar o foco para a sustentabilidade. Portanto, se quisermos, eu diria que o nosso desafio de sustentabilidade neste momento é mais até da organização para depois garantir a sustentabilidade financeira do que estar a mudar as fontes de financiamento neste momento para esse futuro.
vamos ter que pensar numa forma de satisfazer as necessidades de saúde da população de uma forma diferente. Temos oportunidades para isso. Por exemplo, fala-se muito na aposta dos cuidados de saúde primários, mas além dos cuidados de saúde primários vamos ter que ter uma heterogeneidade no tratamento da população. Nós em Portugal estamos em linha com o que se passa a nível da Europa ou dos Estados Unidos, isto é um aumento do número de novos medicamentos e de novas moléculas a entrar no mercado e, portanto, tem sido, digamos, uma constante nos últimos anos e temos que estar preparados porque vai continuar a acontecer, nomeadamente na área da oncologia, vão aparecer muitos novos medicamentos. À luz da frase de Abel Salazar, quem só sabe de medicina, nem de medicina sabe, o Congresso abre portas a figuras de destaque da sociedade portuguesa. Contributos para o debate vindos da educação, da economia, da política e da religião. O exercício da consciência é um exercício corresponsável. Eu creio que, e reparo que sim, até este Congresso é prova disso, que no caso da Ordem dos Médicos, os profissionais de saúde procuram isso, procuram entender-se, ouvir uns aos outros, as suas opiniões, as suas temáticas, as suas exposições e assim ganhar uma maior consciência do que acontece e ter uma resposta também mais capaz disso mesmo, de solucionar. A saúde será tanto melhor quanto mais riqueza o país tiver, quanto maior for a produção do país. Ora, se nós, entretanto, fizemos erros que atrasaram a economia, isso depois reflete-se nos setores todos e reflete-se na saúde também. Portanto, aquilo que nós temos de conseguir é objetivamente mais riqueza, mais crescimento económico e depois de ter crescimento económico temos de ter desenvolvimento, que é uma coisa um pouco diferente. E desenvolvimento é que já significa ter políticas sociais corretas, desenvolver o país de forma a que todos possamos viver melhor. Eu julgo que nós vamos ter que nos confrontar nas próximas décadas com um esforço muito grande de dar autonomia às pessoas, de permitir que as pessoas se apropriem da sua própria saúde e sejam eles próprios um elemento central na forma como cuidam de si mesmos, não é? Na forma como se relacionam com a saúde. Do mesmo modo, julgo que vamos ter que dar uma atenção muito grande à formação, à educação dos profissionais de saúde, também numa visão muito ampla, não apenas numa visão especializada, mas numa visão mais humana do que é a relação com a saúde. É essa a visão que caracteriza Manuel de Jesus Antunes, homenageado na reta final do Congresso. Pelo segundo ano, a Direção de Competência em Gestão dos Serviços de Saúde distingue o mérito de quem, ao longo da sua carreira, se tenha destacado pela capacidade de gerir em saúde. Eu penso que ela é a validação de um projeto que eu tenho defendido há muito tempo, que é a valorização da gestão intermédia. Eu penso que, sobretudo nas grandes unidades hospitalares, mas também nos grandes serviços, nas grandes USFs, a administração não tem capacidade para gerir tudo o que se passa dentro do hospital. E tem que ter a colaboração, a cooperação das gestões intermédias, basicamente dos diretores de serviço. De certo modo, é a equivalência, por exemplo, ao gestor, ao chefe do balcão, de um balcão qualquer, de um banco qualquer ou de um hipermercado, de uma cadeia muito grande de hipermercados, para não citar nenhum nome. Este conceito que eu tenho procurado nos últimos 30 anos desenvolver é que deu origem a este prémio. Que é um prémio de que me orgulho muito, na medida em que até vou suceder a um nome grande da medicina portuguesa, que é o professor Paulo Mendo. A entrega da medalha é feita por Adalberto Campos Fernandes, aquela que é a primeira intervenção pública como Ministro da Saúde. Estamos abertos, naturalmente, com a Ordem dos Médicos, com os representantes dos médicos, a discutir o tema, a ponderá-lo e com tempo, com ponderação, com tempero, verificar se existem ou não condições para desenvolver um novo caminho neste domínio. Acreditamos que, do ponto de vista dos médicos, este enquadramento apareça como urgente. Nós teremos isso em consideração naquilo que é o ritmo do diálogo que queremos imprimir sobre esta matéria. Vamos iniciar o diálogo de uma forma aberta, leal, construtiva. Eu tenho certeza que nesse diálogo iremos encontrar seguramente uma resposta que dê segurança às pessoas, e o ato médico é exatamente isso, segurança aos doentes. Um diálogo que deixa a Ordem dos Médicos com expectativas positivas quanto ao trabalho do Ministério da Saúde. O ato médico de regresso à agenda política, o sentimento é de missão cumprida. Um balanço extraordinariamente positivo, quer pela qualidade do programa de congresso, que se concretizou na qualidade das exposições e dos conferencistas. As questões foram debatidas de forma clara e que não deixou margem para dúvidas relativamente à necessidade, concretamente,
de legislar o ato médico, que era o tema central do Congresso. Um sucesso do ponto de vista do programa, do ponto de vista das pessoas a assistir. Houve a parte online, acabei de saber que só ontem tiveram à volta de 400 pessoas, 400 diferentes links, ou seja, diferentes pessoas a assistir online, o que foi positivo ao longo de 2 dias, portanto houve também uma abertura à sociedade civil e eu acho que isso foi o bom caminho, ou seja, acho que este Congresso é esse o caminho que tem que ser. No caminho certo, a Ordem dos Médicos vai continuar a olhar pela saúde dos portugueses, exigindo ao poder político uma aposta na prevenção e nos cuidados de saúde primários. Ao serviço das pessoas, ao serviço dos doentes.